E agora eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo no estúdio o jurista Dr. Cajubá Neto para uma entrevista muito especial neste dia em que é celebrado o Dia Nacional da Democracia. Dr. Cajubá Neto, muito obrigada por aceitar o convite, pela oportunidade da conversa. Prazer é todo meu, Viviane. Eu quero lhe desejar um bom dia e a todos os que fazem o jornal Costa Norte e assistem, entendeu? A todos eles, os meus cumprimentos. Doutor Cajubá, essa data ela foi criada para lembrar a morte do jornalista Vladimir Herzog, que na época era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ocorreu sobre tortura nas dependências do Destacamento de Operações de Informação, o Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, em 25 de outubro de 1975, no estado de São Paulo. Sem dúvida, esse foi um dos momentos mais emblemáticos do nosso país e um dos períodos em que a ausência da democracia diante de um cenário de ditadura foi responsável pela perda de muitas vidas e a violação da dignidade humana. Então, diante dessa contextualização e dessa data que a gente celebra hoje, eu aproveito para lhe perguntar por que é tão importante a gente lembrar esse momento e celebrar o Dia da Democracia? Viviane, é importante nós lembrarmos para que, na realidade, esse período, ele nunca mais aconteça no nosso país, que é o período a que você se referiu, da morte do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE de São Paulo, em 1975. Isso já ficou comprovado que o falecimento se deu em razão de sessões de tortura e, infelizmente, ele não foi a única vítima. Nós tivemos inúmeras vítimas. Esse período é um período que me traz muitas lembranças, porque eu era estudante. Eu participei de movimentos em Belo Horizonte. Eu, felizmente, não tive amigos piauienses perdidos, mas tive amigos mineiros, ceifados. Me recordo bem e, se você me permite, eu quero lhe dizer que, na época, nós recebíamos com muito fervor uma figura que era muito amada no Brasil e muito respeitada e querida em Minas Gerais, que era Juscelino Kubitschek. E todas as vezes que Juscelino chegava em Minas, ele era recebido com uma música, Peixe Vivo. Não pode peixe vivo morrer fora de água fria. Você lembra dessa música? Eu lembro, sim. Pois é, essa música era a música predileta de JK. E nós o recebíamos e nós cantávamos com frequência essa música de forma bem diferente. Nós dizíamos: como pode povo livre viver sem democracia? E a segunda parte nós dizíamos: não poderei viver sem a minha, sem a tua, sem a nossa democracia. Então nós lutávamos muito pela redemocratização do país, tá? E felizmente isso aconteceu. E eu fiquei muito feliz. Eu quero até me adiantar em dizer para você que eu convivi durante todo esse período com o regime democrático. Mas, na realidade, ele, para mim, ficou adulto quando, em 2015, o deputado federal Aldo Rebelo foi
nomeado ministro da Defesa, ele pertencendo a um partido comunista. Ele pertencia ao PCdoB. E foi ministro da Defesa e teve, inclusive, o apoio do Exército. Isso foi extraordinário. Isso, a meu ver, consagrou a democracia. Aí sim, eu passei a perceber que nós estamos vivendo na plenitude da democracia. Exatamente. Doutor Cajubá, a gente aproveita a sua vasta experiência por ter, de fato, vivido ali a história, convivido com personagens importantes desse período em que a liberdade era tirada das pessoas e depois o processo de redemocratização. De lá para cá, doutor Cajubá, quais são os ganhos que a população brasileira teve a partir desse processo de desenvolvimento da democracia? Viviane, eu não tenho, aliás, eu não digo nem eu digo nós não temos dúvida nenhuma de que foi a promulgação da Constituição Federal. 1988. Isso, 1988, 5 de outubro de 1958. 88. Muito bem. A Constituição Federal, ela foi chamada de Constituição Cidadã. E realmente é uma Constituição Cidadã. É algo extraordinário você conhecer o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias individuais. É algo extraordinário você saber que você tem direito à vida, à liberdade. Direito à propriedade, direito de formação. A liberdade é algo extraordinário, a liberdade de imprensa. Então, isso nós devemos à Constituição Federal de 88. Isso nós devemos àqueles que lutaram pela redemocratização do país. Viviane, é inadmissível você viver numa democracia sem que sejam assegurados direitos e garantias individuais. Eu vou mais, ainda digo que esses direitos e garantias individuais na nossa Constituição, eles são considerados cláusula pétrea. O artigo 5º é cláusula pétrea. Ninguém pode realmente modificar. E nós temos assegurado neste artigo 5º direitos que indiscutivelmente a nossa Constituição, a nossa democracia, ela vive momentos áureos, graças a Deus, convivemos num país democrático, graças a isso. Sem dúvida. Doutor Cajubá, o que o senhor considera, dentro da nossa realidade, a democracia brasileira ainda frágil, ainda precisa avançar em alguns quesitos? A gente aproveita também para falar de direitos sociais que devem ser garantidos e aí a gente ainda vê muitos fragilizados para a própria sociedade. Veja bem, com relação a direitos sociais, uma vez assegurado esses direitos, eu não vejo fragilidade alguma. O que eu ouço bastante são pessoas dizerem que a nossa Constituição ela não está sendo obedecida, uma vez que o Judiciário está intervindo no Legislativo. Isso eu ouço demais e não concordo. Veja, Viviane, democracia ela só existe quando reconhecidamente existe igualdade na tripartição dos poderes. Respeito recíproco, poder judiciário, legislativo e executivo. Executivo executando, legislativo legislando as leis, criando as leis e o judiciário julgando. Muito bem. Agora, aonde está o que dizem
fragilidade. Eu não sei bem se você quis alcançar esse assunto, mas permita que eu faça uma menção. A fragilidade, ela existe, infelizmente, por parte do legislativo. Porque o legislativo, a meu ver, ele não está acompanhando o nosso dia a dia com a precisão necessária. Vale dizer, as leis, elas não estão surgindo quando da necessidade premente. Então, o problema chega na Justiça. E aí o Supremo Tribunal Federal, que foi acionado, porque as ações foram propostas nesse sentido, passaram por várias fases do juiz monocrático, tribunais, Superior Tribunal, tal, chegou o Judiciário, o Supremo, e o Supremo tem que decidir. Tem que decidir por quê? Porque não existe uma lei, certo, para dirimir aquele problema que foi levado ao Judiciário, à falta de uma legislação, tá, para que não se alegue a intromissão indevida. Sim, uma reforma política, como já foi amplamente proposta, resolveria essa questão? Sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Nós precisamos, veja bem, é indiscutível que a nossa Constituição merece elogios, mas nós precisamos ainda precisamos fazer com que ela no todo seja regulamentada. No todo ela seja regulamentada. E ela, infelizmente, não é. E ela não é. E quem regulamenta a Constituição? O Legislativo. São leis complementares. Isso está faltando. Isso está faltando. E a reforma política, ela é um exemplo. A reforma política é um exemplo. É já que chega um problema, para o Supremo vai e decide contrariando interesses políticos, aí vão dizer, olha aí, o Supremo se envolvendo, a falta da legislação, como aconteceu com o problema dos índios, como acontece com o problema das drogas, e muitos outros casos aí, até chegarem a criar legislação que nos levam a resolver problemas de forma extrajudicial, o que é benéfico para a população. Ruim é não ter lei para resolver os problemas. De fato. Doutor Cajubá, quanto ao âmbito dos direitos sociais, que melhorias o senhor acredita que ainda precisam ser feitas para que esses direitos de fato cheguem às pessoas? A gente percebe muitas vezes até a falta de conhecimento da própria população sobre os seus direitos. Como melhorar essa ampliação, esse conhecimento junto à população que é a maior interessada? A população tem que cobrar. A população tem que cobrar. Ela tem conhecimento dos seus direitos? Não sei. Nem tanto. Ela tem que procurar conhecer os seus direitos e fazer valer aqueles direitos que tem. Deixa a desejar com relação ao social? Deixa, não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos realmente cobrar de quem de direito. As associações devem ter uma participação muito grande nesse seara. A OAB tem que ter uma participação muito grande. Enfim, todos nós temos a nossa responsabilidade para com o social. Porque, infelizmente, nós temos conhecimento, nós sabemos, certo, da quantidade de pessoas que vivem à mercê da sorte, que poderiam estar em situação bem melhor. Doutor Cajubá, dentro dessa realidade de todo esse processo, a gente falando da democracia, importante que a população saiba que ela tem o maior poder ali e que, de fato, firma a democracia no país, que é o voto, Sim. que é o momento da participação numa eleição, de refletir sobre cada candidato que vai votar. Infelizmente, nos últimos anos no país, a gente tem visto um afastamento da população desse processo, a recusa, anulando o voto ou votando em branco, e isso é muito triste dentro desse processo. Perfeito, Viviane, perfeito. Você realmente foi profunda agora, viu? Muito bem. Olha,
Veja, nós, após a Constituição, passamos a ter o direito de votar. Passamos a escolher nosso presidente da República. Depois de 20 e tantos anos de ditadura, é inegável que vivíamos numa ditadura. Agora que nós temos esse direito de votar, o voto é algo preciosíssimo, preciosíssimo. Se nós soubermos votar, não tenha dúvida nenhuma que nós vamos estar melhorando cada dia mais o nosso país, o nosso município. Então, é preciso que realmente nós saibamos que a democracia ela é o governo do povo, para o povo, com o povo. Mas é necessário que o povo tenha consciência de escolher bem os seus representantes, senão realmente compromete até a democracia. E se ver envolvido dentro desse processo e não buscar o afastamento, como infelizmente a gente tem visto. O senhor falando aí sobre o valor do voto, precisa que a população reconheça de fato. Existe um ditado muito comum em dia de eleição, a pessoa muitas vezes vira ali para um familiar, para um amigo e diz assim, eu vou já ali perder meu valor, dizendo justamente que a partir do voto, uma vez que entrega o voto, perdeu o valor. É uma inversão muito grande. É inversão. O voto ele não tem preço, ele só tem valor. Ele só tem valor quando a sociedade vota bem, quando os eleitos são realmente comprometidos com o povo. Não tenha dúvida nenhuma que a situação melhora, mas melhora muito, muito, muito. É verdade. Doutor Cajubá, a gente está em vias aí no próximo ano de uma eleição municipal e a gente, infelizmente, já está se aproximando do final da nossa conversa. Eu quero aproveitar esse momento aqui, seu conhecimento, sua experiência, para fortalecer junto ao nosso público a importância de refletir sobre esse processo político, sobre a democracia, especialmente nesse dia em que a gente celebra o Dia Nacional da Democracia. Que o senhor possa fazer para os nossos telespectadores as suas considerações finais a respeito dessa temática que a gente desenvolveu aqui, pensando especialmente nas eleições municipais do próximo ano. Viviane, olha, veja bem, nós estamos hoje comemorando o Dia Nacional da Democracia, o Dia Internacional é dia 15 de setembro. Setembro. Então, é tão importante a democracia que ela é comemorada 2 vezes, né? Muito bem. O que é a democracia? Democracia, povo. Cracia, poder. Então, é o poder do povo. O poder do povo está na democracia. Tá. Mas a democracia permite que você tenha esse poder através do voto. Então, o voto, ele tem que ser valorizado demais. O eleitor tem que ter consciência na hora de votar. O eleitor tem que procurar votar no melhor candidato. E não tem que se louvar em ter recebido favores, em ter sido beneficiado por alguma coisa. Ele tem que ter consciência de que realmente em quem ele está votando é a pessoa ideal, é a pessoa escolhida por ele para bem assistir todos aqueles que vivem no município com ele, para que nós possamos, entendeu, viver um mundo melhor. Viviane, o mundo hoje está muito turbulento. Então nós precisamos dar as mãos, nós precisamos rezar, trabalhar. Então, para mudar muitas coisas que estão erradas. E, na realidade, vamos incluir o voto para que realmente nós possamos ter melhores dias.
É verdade. Doutor Cajubá Neto, eu quero agradecer muito a oportunidade dessa conversa, um diálogo de fato enriquecedor aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e desejo uma excelente tarde. Eu é que agradeço, Viviane, e quero manifestar a minha gratidão pelo convite e dizer a você, ao Daniel, a todos que fazem o jornal, que eu me considero uma pessoa bem informada, porque todo dia eu estou assistindo o jornal de vocês. E quero desejar muito sucesso, mais sucesso para vocês, e que realmente esse profissionalismo de pregar a verdade continue reinando aqui dentro do Jornal Costa Norte. Muito obrigada.